Por que a gente precisa passar pela dor? Por que a gente tem que passar por algo ruim, algo difícil? Por que a gente precisa enfrentar dificuldade financeira, traições de amizades, de pessoas, solidão? Por que tantas coisas que acontecem na nossa vida que são tão difíceis, a gente precisa e tem que passar por aquilo? Será que Deus não está vendo? O que causa? O que é que faz com que a gente tenha que passar por essas situações? Duas coisas vão te levar para passar por momentos difíceis. Ou é Deus, ou é as consequências daquilo que você faz. As consequências daquilo que você faz, você vai precisar colher, porque é a lei natural da terra, é a lei espiritual de Deus. Quem planta, colhe. Então tem coisas que a gente faz que a gente vai colher. E quando a gente caminha com Deus, talvez o peso dessa colheita seja bem menor, porque o Senhor tem misericórdia de nós. Mas eu não quero falar especificamente disso aqui. Eu quero falar sobre quando é Deus que provoca, quando Deus permite proposital a gente passar por algumas situações. Que algumas vezes Ele permite, algumas Ele mesmo provoca situações para viver que nós não entendemos. E que a gente parece que não vai aguentar e não estamos aguentando, mas o Senhor permanece nos deixando naquele lugar de dificuldade, de tristeza, de problema, algum gigante precisa enfrentar. E não só apenas pelo seu crescimento que Deus vai permitir, vai te levar, porque quando nós passamos por essas situações, nós crescemos, nós amadurecemos, nós nos tornamos pessoas melhores, mais sábias, mais resilientes, mais perseverantes, com mais fé. Isso você já deve ter ouvido. Mas tem um ponto muito importante também, que é quando Deus pega aquilo que você está passando agora para ajudar alguém que não caminha com Deus e precisa de uma orientação. Sabe, tudo aquilo que você enfrentou, que você talvez ainda não entendeu, você talvez já até venceu situações e se pergunta: por que eu passei por isso? Por que eu tive que passar por isso? O que eu vou fazer com tudo isso? Porque parece não encaixar com a sua realidade naquele momento, ou parece que não era necessário ter que passar por aquilo. Mas aí, quando você começa a viver a sua vida ali com o Senhor e caminhar segundo a vontade de Deus, na direção de Deus, Deus vai te trazer a memória o porquê Ele te deixou passar por aquilo. Quantas vezes no processo com Deus eu não entendia o que estava acontecendo? E quando passa um determinado tempo, o tempo de Deus, aquilo que eu vivi serviu de consolo para outra pessoa, serviu de ajuda, de edificação para outra pessoa. Isso é muito importante porque a Bíblia diz que ferro com ferro se afia e nós somos aperfeiçoados conforme nós andamos com as pessoas, com os nossos irmãos em Cristo. Quando alguém está passando por uma dificuldade que você passou, você sabe exatamente o que aquela pessoa está sentindo, exatamente o que aquela pessoa viveu, pensou, o que passou na cabeça dela, e você vai poder ajudar com propriedade por causa da sua experiência. O Senhor vai trazer a memória e vai te dar sabedoria nas palavras para você dar suporte para alguém que precisa. Quem sabe, alguém que ainda não conhece Jesus, mas que está passando por uma situação que você passou, isso vai ser uma grande oportunidade nas suas mãos de apresentar ao Senhor. Sabe, de trazer para essa pessoa a esperança de que Deus pode mudar qualquer realidade. E isso é algo muito precioso. As nossas marcas, as nossas cicatrizes que nós vivemos, de coisas que nós vencemos, servirão de ajuda para outros vencerem, para outros alcançarem. E isso é de extrema importância, porque Deus usa a nossa vida para ajudar outras pessoas. E além de glorificar o nome dele, isso nos traz satisfação, sabe, ao viver. E a gente consegue olhar para trás pela dor que foi arrancada de nós por determinada situação e pensar o quanto aquilo foi precioso, porque foi uma prensa, talvez, de Deus, que arrancou de nós óleo precioso, que agora pode ser passado na ferida de alguém, na dor de alguém. Então, tudo que você está passando hoje, que você talvez não entenda, eu quero dizer para você, desfrute disso. Como que você vai desfrutar disso? Tente descobrir todas as lições que estão por trás dessa realidade que você está vivendo. Tudo aquilo que Deus está falando para você a partir dessa situação, guarde no seu coração todos os aprendizados, todas as lições, sabe? Tudo aquilo que você precisou se arrepender durante esse processo, tudo aquilo que você precisou observar, se converter, tudo aquilo que Deus te mostrou que você não entendeu.
Preste atenção, guarde no coração, anote, sabe? Eu tenho o costume de anotar tudo, porque quando a gente fala, quando a gente escreve, quando a gente lê, isso é bem mais marcado dentro de nós. Então eu gosto de marcar tudo e às vezes eu quero lembrar, eu vou lá e me lembro que Deus ministrou. E às vezes passam anos, eu vou ver, tá lá aquilo lá escrito e eu me lembro de como foi passar por aquilo e como o Senhor me fez crescer, me amadurecer, e como eu estou hoje a partir daquilo que eu passei, o que aquilo produziu em mim. Porque as nossas dores vão produzir em nós crescimento, maturidade, empatia pelo próximo, sabe? Então eu queria deixar essa mensagem para você refletir, para você pensar e para você suportar o que você está passando. Vai chegar ao fim, você vai alcançar a vitória. Se você caminha com o Senhor, vai chegar ao fim, sabe? Isso aí tem um tempo determinado por Deus para acabar. E se você ainda não conhece o Senhor, eu te aconselho a buscá-lo. Busque através da palavra, da oração, e o Senhor vai falar com você e vai te ajudar a passar por esse processo e a vencer. Mas a vencer não com feridas abertas, mas vencer com cicatrizes que vão servir para ajudar outro, que vão servir para o seu próprio crescimento. A te ajudar a vencer sem maiores percas, sem maiores, sabe, consequências. O Senhor pode te ajudar, o Senhor que vai caminhar com você vai te dar orientações necessárias que você precisa passar. Que Deus abençoe a sua vida. Se esse vídeo te abençoou, encaminha para aquela pessoa que precisa ouvir isso, que está passando algum momento difícil e que Deus tem um propósito, você sabe que Deus tem um propósito na vida dela, para que seja forte, seja corajosa ou corajoso para enfrentar aquilo que o Senhor propôs para que a gente passe, porque algumas coisas Deus vai mesmo permitir, porque a gente cresce assim, a gente amadurece assim, esse é um jeito de Deus fazer com que a gente se desenvolva, né? Que Deus abençoe a sua vida, se inscreve no canal e acompanha a gente aí, que eu tô sempre postando vídeos de experiências que eu vivo com o Senhor, de coisas que Deus ministra ao meu coração, conforme as experiências, conforme os processos, conforme principalmente e especialmente com a palavra de Deus, o que Ele sempre tem me ensinado a partir daí. Deus abençoe a sua vida.